Bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso número 1. E nós temos estudado o livro de Atos, nos cultos da noite, sobre esse tema, revendo os nossos atos. Ou seja, nós somos os apóstolos desse tempo. Nós somos os discípulos desse tempo. Então, o nosso olhar para trás é apenas para rever aquilo que o Senhor Jesus fez naquele tempo em que os primeiros apóstolos estavam andando, e depois nós assim retiramos o essencial e vivemos hoje, porque nós temos essa responsabilidade hoje de continuar esses atos. Então eu quero convidar você a ler comigo esse texto, a me acompanhar no capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu leio na linguagem de hoje. Leiamos a palavra do Senhor. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Eu coloquei como tema dessa mensagem, revendo nossos atos. O que realmente importa? O que realmente importa? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque o que importa está ligado ao que a gente entende como sendo uma necessidade, está ligado ao que a gente entende como sendo uma coisa de valor para nós. E aí as respostas podem ser as mais variadas possíveis, ou seja, cada pessoa vai ter algo como um valor importante, cada pessoa vai ter algo como uma necessidade. E talvez hoje eu perguntando para você o que mais importa para você hoje, a sua resposta seria diferente da resposta que você daria um mês atrás. Então não é fácil entender, responder essa pergunta, mas ela é uma pergunta importante porque todo o tempo nós precisamos estar avaliando o que realmente nós necessitamos, ou seja, o que realmente é importante para a gente. Porque quando a gente identifica o que é importante para a gente redireciona a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos sendo levados pelo vento, ou levados junto com a multidão, e estamos caminhando na direção de coisas que na verdade não são importantes para nós. Então às vezes a gente tem que parar, rever os nossos valores, refletir e pensar: não, peraí, isso aqui não é tão importante assim. Por que eu estou dando tanta atenção a isso? Por que eu estou me dedicando tanto? Por que eu estou colocando tanto meu coração? Por que eu estou me angustiando tanto por isso? Eu preciso rever às vezes e pensar o que realmente importa. Estamos diante de um homem mendigando, coxo, ou seja, aleijado, na porta do templo. E aí, quando eu olho para esse homem, eu penso: o que realmente importa para ele? Qual é a real necessidade dele?
que ele precisa, o que ele considera importante. E aí a gente vai para o texto. E aquele homem na porta do templo, no verso número 3, ele está diante de Pedro e João, que estão entrando no templo, e ele pede uma esmola. E aí eu quero, logo nesse início, pedir a você que comece a pensar naquilo que você considera como as suas necessidades extremas. Porque aquele homem é um homem que está pedindo uma esmola. A esmola é uma dádiva, é algo que a gente entrega, né, para ajudar a pessoa. Ou seja, ele está ali diante de Pedro e João, ansiando por algumas moedas, porque aquilo, segundo ele, vai ajudá-lo nas suas necessidades extremas. Seria o seu sustento. Talvez ele tivesse que pagar alguém que o traria até aquele lugar no dia seguinte. Ele tinha que chegar a um valor, talvez para comprar um alimento. Ou seja, as suas necessidades extremas. E quais são as suas, você que está aqui hoje, necessidades extremas? Talvez seja uma cura, como aquele homem recebeu. Talvez uma enfermidade esteja assolando o seu coração, a sua alma. Talvez não a sua enfermidade, mas a enfermidade de alguém que você ama. E aquilo está angustiando você, está entristecendo você, só em pensar na possibilidade de não ter mais aquela pessoa junto com você. Talvez a sua necessidade seja realmente financeira, ou como era daquele homem. Talvez essa crise tenha começado a afetar você, e aí você começa a pensar e a olhar e a pedir a Deus, e aí, está chegando o fim do mês, e mais um mês vai começar, as coisas estão difíceis. Talvez sejam essas suas necessidades. Talvez a sua necessidade seja uma necessidade afetiva. Hoje o seu coração está entristecido pela falta de alguém, uma companhia, ou a companhia que está junto com você, a pessoa que convive com você não corresponde mais, não é mais aquela pessoa amável, e aí você está chegando no limite dessa relação. Ou seja, as coisas estão tão ruins e você está dizendo: Deus, esses ajustes precisam ser feitos, porque eu não estou aguentando mais, estou chegando no meu limite. Necessidades extremas. Encontramos pessoas com mais variados tipos de necessidades, e como eu disse logo no início, a gente não pode julgar o que é mais importante, porque talvez o que é mais importante para um não seja tão importante para o outro. A gente não deve olhar para o outro e dizer assim: não acredito, sua necessidade é essa, porque a gente não sabe como aquela pessoa está sendo afetada por aquela situação, que pode parecer simples e pequena para alguém que já passou por isso. Mas para aquele adolescente, por exemplo, a necessidade extrema é que aquela espinha suma da testa, porque aquela espinha na testa está arrasando comigo. Onde eu chego, a primeira coisa que as pessoas veem é a espinha na minha testa, e aí aquilo é um objeto da zoação. Aquela menina já não olha mais para mim, porque ela só enxerga a espinha. E aí você que já passou por isso diz assim: se todos os problemas da minha vida fossem uma espinha. E aí alguns adolescentes podem chegar ao extremo de tirar a própria vida, porque se olham no espelho e não se aceitam. Então não julgue a necessidade do outro. Não julgue a necessidade do outro. Mas o que importa aqui é que aquele homem está diante de Pedro e João. E ele não faz ideia do que vai acontecer com ele. Um grande milagre. E esse milagre, ele é mais do que um milagre, porque ele é um sinal. Jesus havia realizado muitos milagres. Jesus havia transformado vidas. Jesus havia curado. Jesus havia transformado água em vinho. Jesus havia multiplicado pães. Ou seja, Jesus havia feito muitos sinais. E a partir desse momento, aqui no livro de Atos, os apóstolos acabaram de receber a presença do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito. Eles estão anunciando a palavra.
eles estão entendendo a missão deles, eles estão pregando a palavra, e naquele momento eles precisavam de sinais, ou seja, as pessoas à volta precisavam de sinais, de evidências de que aqueles homens eram realmente homens de Deus. E aí, quando esse milagre acontece, esse milagre, ele começa a trazer espanto, assombro às pessoas. Por quê? Porque eles começam a perceber que a autoridade e o poder de Jesus também está sobre aqueles homens. Eles começam a pregar com essa autoridade, eles começam a anunciar com essa autoridade, eles começam a levar a mensagem, e muitas vidas se convertem por conta dos sinais que aqueles homens começam a manifestar. E aí eu olho para o Senhor e digo: Senhor, quais são os sinais que nós hoje precisamos manifestar para que o teu reino seja estabelecido nesse tempo? Será que ainda são curas como essa? Ou será que existem outros sinais que o povo de Deus precisa manifestar para que o reino de Deus seja estabelecido? Para que grandes coisas, para que um grande avivamento venha? Eu começo a aprender com esse texto. E no verso número 4, após aquele homem humilhado, cabisbaixo, estender as mãos e pedir uma esmola, Pedro e João, antes de entregar a esmola, o texto tem uma frase que ela fala muito. No capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Aquele homem provavelmente estava ali pedindo a esmola como pessoas pedem esmolas, né? Uma esmola, sentado, olhando para baixo. Ele não se permite olhar para aquelas pessoas. Então Pedro olha e diz assim, Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Levanta a cabeça, homem, ei, olha para nós. O olhar, ele transmite muita coisa. O olhar fala. Quando a mãe está corrigindo um filho, ela começa a falar com o filho, o que ela diz? Ei, olha para mim. Não é assim? Por quê? Porque ele tem que entender o que você está dizendo. Você precisa da atenção dele. Então você diz: olha para mim. Aí começa a bronca, não é assim? Olho no olho. Um casal apaixonado, quando se olha, não precisa falar mais nada, né? Só aquela troca de olhares e o coração já dispara. Por quê? Porque o olhar, ele fala. Uma pessoa que tem uma necessidade, quando ela é convidada a olhar, ela percebe que ela tem um valor. É mais do que aquilo que ela vai receber, é a pessoa, é o valor da pessoa. Quando Pedro olha para aquele homem, ele está indo além da esmola. Há no coração de Pedro o poder do Espírito Santo de Deus, e ele sabe que ele tem muito mais para dar do que uma esmola. Quantas vezes a gente para no sinal com o carro, e aí alguém se aproxima e você já sabe que a pessoa vai pedir, né? Você diz: aí deixa eu me livrar logo desse menino. Aí você cata as moedinhas assim, aí você toma, você, né, abre um pouquinho o seu vidro, entrega, você nem enxerga aquela pessoa, e ela também não te vê. Mas o que está acontecendo nesse texto é muito mais do que isso.
O contato visual inicia o processo de cura. O contato visual inicia o processo de transformação. Porque quando nós enxergamos, quando nós somos enxergados, as coisas começam a mudar. Irmãos, por que hoje em dia as pessoas se comunicam muito por WhatsApp, por Facebook? Por que existem pessoas hoje que não têm nem coragem de olhar no olho, mas mandam coisas na mensagem que dizem assim, gente, como é que pode? É isso mesmo, falam tanto por mensagem. Por quê? Porque são pessoas que estão escondidas. Porque quando a gente está olhando no olho, aí gagueja, né? Na hora de digitar, digita com a beleza. Quando tem que encarar, não, eu queria dizer, na verdade, e não sai o negócio. Dá vontade de dizer assim, posso mandar pelo WhatsApp aqui o que eu estou pensando? Porque o olhar, ele muda, ele tem poder. Pedro está dizendo isso, olha para nós. Olha para nós. Meus irmãos, nós precisamos enxergar as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas. Porque só quando a gente olha para as pessoas é que a gente percebe qual é a real necessidade delas. Enquanto a gente está dando esmola, a gente não vai ver restauração. Enquanto a gente está dando esmola, a gente não vai ver transformação. Enquanto a gente está dando esmola, não vai ter milagre. Para que o milagre aconteça, a gente precisa olhar para as pessoas e entender quais são as necessidades que elas têm. Porque as pessoas são diferentes, as suas necessidades são diferentes. E o milagre de Deus na vida de cada um vai ser diferente. Porque se a gente colocar todo mundo, né, no mesmo saco, a gente vai pensar assim, pastor, vamos começar a distribuir comida. A necessidade do pessoal é a comida. Amém. Tem muita gente precisando de comida, mas é só isso que as pessoas precisam. E aí você olha para os que estão nos prédios, por exemplo, talvez não precisem de comida. Significa que eles não têm nenhuma necessidade? Com certeza não. Mas como é que eu vou descobrir a necessidade daquela pessoa que está sentada do meu lado no trabalho, aquele que convive comigo? Como é que eu vou identificar a necessidade daquele meu colega de escola que está de segunda a sexta na carteira da minha frente, que passa o tempo do intervalo do recreio comigo? Como é que eu vou identificar a necessidade dele? Eu tenho que olhar para ele. Eu preciso enxergá-lo. Eu preciso ter tempo para isso. Eu preciso estar disposto a esse relacionamento profundo que o olhar traz. Quando duas pessoas não se olham, elas não se enxergam profundamente. Elas se afastam. E como isso tem acontecido? Às vezes aconteceu dentro de casa. Casais que não se olham mais. Tudo bem? Tudo bem. Dá um beijinho, vai cada um no seu canto. Na hora de dormir, cada um vira para um lado. Não se olham mais. Não enxergam mais a necessidade do outro. E aí não pode haver milagre. E aí não pode haver restauração. E aí não pode haver casamento. Olha para nós. E quando aquele homem levanta a cabeça, o texto diz que ele está esperando alguma coisa, provavelmente uma esmola. Mas quando ele levanta a cabeça, ele ouve Pedro dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o que você precisa. Levanta e anda. Quando a gente olha para as pessoas, a gente vai enxergar o que elas realmente precisam. E sabe do que elas precisam? De Jesus. Elas precisam receber a manifestação do Espírito Santo de Deus. Elas precisam ser transformadas pelo poder de Deus. A presença de Cristo. Isso você tem, isso eu tenho. Mas nós estamos cercados de pessoas que ainda não têm isso. Pessoas que precisam desse encontro. E isso está nas minhas mãos, está nas suas mãos, ou melhor, está no nosso olhar para elas. No nosso olhar
e no nosso profetizar e no nosso declarar a palavra de vida para aquela pessoa. Levanta e anda. Sai dessa situação. Em nome de Jesus, tenha um encontro hoje. Restauração, vida. É o que está sendo passado ali. Por Pedro e João. Não uma esmola, mas o que a pessoa realmente precisa. Meu querido, você precisa sair dessa noite consciente disso. Você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para chegar diante das pessoas e mostrar a elas aquilo que elas realmente precisam. A presença de Jesus, a cura, a libertação, a salvação. Pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas cabisbaixas, pessoas doentes, porque não tem esperança de vida, porque olham para o futuro, porque olham para a família, porque olham para a sua condição e dizem: que diferença faz? Não tem esperança de vida. E você tem, porque você tem Jesus. Então você precisa olhar para essas pessoas e dizer para elas: olha, levante e anda, em nome de Jesus. Levante e anda, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que Pedro fez. E aí a gente começa a ver no final dessa história o que acontece com aquele homem que estava ali jogado à porta do templo, triste, amargurado, cabisbaixo, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus. Como é que ele termina a história? O texto diz que ele dá um pulo, no verso número 8, ficou de pé e começou a andar, depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Andando, pulando e agradecendo a Deus. Meus irmãos, é esse o cenário que o Senhor Jesus quer ver. É esse o cenário que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Ele quer ver você andando, Ele quer ver você pulando, Ele quer ver você celebrando, Ele quer ver você se alegrando, Ele quer ver você cheio de vida. Mas como tem gente andando cabisbaixo, amargurado, se você tem andado assim, venha para Cristo. Se você não tem mais um olhar de esperança para o mundo, venha para Cristo. Se você ouve as pessoas olhando para a sua vida e dizendo: isso daí não tem mais jeito, vai continuar sempre assim, olha, já convivo há muito tempo, não tem jeito, venha para Cristo. Porque quando Cristo entra na vida, o milagre acontece, a restauração acontece. E é disso que nós precisamos. Talvez seja disso que você esteja precisando. Levantar a cabeça e ver a alegria que o Senhor Jesus pode dar. E aí aquele homem entra no templo, ele entra no templo celebrando. Ele entra no templo e ele não está nem aí para o que as pessoas estão pensando. Porque a gente entra todo formal, né? A gente entra, Pai do Senhor, bom dia, boa noite, senta e canta: ao erguermos as mãos para adorar. Aí eu olho assim: rapaz, você está com a mão erguida mesmo, né? Lá no fundo do coração, porque essas duas que eu estou vendo aí com você, né? E clamamos a Ti. Irmão, que isso? Você está na presença do Senhor, você está na presença do Deus vivo. Você veio aqui para ter mais um momento de encontro com Deus. Então você tem que celebrar. Pastor, mas os problemas ainda não acabaram. Pastor, mas tem um monte de coisa para resolver. Pastor, mas eu tenho um monte de coisa na minha cabeça. Presta atenção. O problema desse coxa que tinha acabado, ele não tinha mais problema nenhum. Ele ainda não tinha mudado de casa, ele ainda não tinha arrumado um emprego. Aliás, ele tinha um problema, porque agora não podia mais pedir esmola, né? Porque se ele ainda podia pedir esmola, agora ele está bom, não pode mais pedir esmola. Alguns enxergariam isso como um problema. E fui curado, e agora? O que eu faço? Rapaz, eu não devia ter sido curado, porque agora eu tenho que correr atrás do emprego. Não está mais para pedir esmola, estou curado. Qual o problema? Não, ele não está nem pensando nisso.
ele só está pensando no que aconteceu naquele momento, ele quer extravasar isso em adoração e agradecimento a Deus. Às vezes a gente perde muito tempo pensando num monte de coisa que tem para resolver e perde a oportunidade de extravasar e de adorar a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já é, por aquilo que nós somos, por Ele. Será que você tem vivido assim? Só consegue enxergar a dor, a luta, a dificuldade, e não consegue mais celebrar, não consegue mais adorar ao Senhor, e não consegue mais entrar no templo com o coração aberto para dizer: Pai, muito obrigado porque eu estou vivo, muito obrigado porque eu posso confiar no Senhor, muito obrigado porque o Senhor me colocou de pé, aleluia, muito obrigado. Irmão, o convite do Senhor Jesus nessa noite para você é para fazer como aquele homem que era mendigo, que era aleijado, mas que termina o seu dia causando assombro, causando espanto nas pessoas à sua volta, porque ele recebeu o toque do Senhor Jesus. E as pessoas ficaram admiradas com isso. Esse é o convite do Senhor para você nessa noite. O que realmente importa? O que realmente importa? Importa que você tem fôlego de vida. Importa que você crê em Deus. Importa que Ele tem poder e autoridade para mudar qualquer situação. Isso importa. O resto é detalhe. Importa que você consiga entrar na presença do Senhor com alegria. Com alegria, em celebração. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu sei que alguns estão vivendo assim, cabisbaixos, mas eu creio no poder restaurador do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Se você entrou aqui assim cabisbaixo, você não pode sair daqui assim. Você precisa receber o toque do Senhor Jesus. Você precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus para você hoje, dizendo assim: levante e anda, levante e anda. Saia daqui nessa noite assim. Será que é isso que está acontecendo com você? Você, essa pessoa que está assim entristecida, amargurada? Eu quero orar para que você saia daqui diferente, restaurado, alegre, sorrindo, em nome de Jesus. Convido todos a abaixarem suas cabeças. Todos abaixarem suas cabeças. Se existe alguém que está se sentindo dessa maneira, como aquele homem que estava pedindo uma esmola, mas hoje quer receber do Senhor Jesus essa palavra para sair daqui diferente, eu quero convidar você apenas a se colocar de pé no seu lugar, como representando aquele homem que ficou de pé, como quem está ficando de pé também, em nome do Senhor Jesus, como quem está sendo transformado pelo poder de Deus nessa noite, como quem está dizendo: olha, eu não vou ficar pensando só nas coisas que eu tenho para fazer, nas coisas que eu tenho para resolver, não. Eu quero ficar de pé. Eu quero que o Senhor me coloque de pé, Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Se você está assim, coloque-se de pé, como quem diz: Deus, obrigado por me colocar de pé. Obrigado por me colocar de pé. Obrigado por tirar a minha cabeça do foco das dificuldades, das lutas, dos problemas, mas perceber o milagre que o Senhor tem poder para fazer e está começando a fazer agora na minha vida, em nome de Jesus. Se Deus está falando no seu coração dessa maneira, coloque-se de pé, apenas para que isso represente para você mesmo essa mudança, essa restauração. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu também estou aqui de pé, irmãos. Eu também estou aqui de pé. Eu também estou aqui de pé. A gente precisa aprender a adorar a Deus na adversidade. A gente precisa aprender a reconhecer Deus na luta. A gente precisa aprender isso. Por isso eu estou aqui de pé. Só por isso eu estou aqui de pé.
pelo poder do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento por todos os que estão de bem de maneira especial. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor continua realizando milagres hoje. O Senhor continua salvando vidas hoje. O Senhor continua trazendo alegria hoje. O Senhor continua tirando a tristeza, aquele que está afundado na depressão. O Senhor continua tirando aquele que está afundado na ansiedade e levantando o Senhor. Muito obrigado, porque é só pelo Teu poder que essas coisas acontecem. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, olha de especial para esses que estão de pé, para esses que estão dizendo assim: Pai, obrigado, porque eu tenho a presença do Senhor. Obrigado, porque eu não quero mais ficar pensando só nas minhas dificuldades. Eu não quero mais ficar olhando para o chão e te pedindo esmolas. Eu sei que o Senhor pode me dar vida e vida abundante. Por isso eu quero sorrir. Por isso eu quero celebrar. Por isso eu quero ir levar a Tua mensagem, levar a Tua palavra, olhar e enxergar as pessoas que estão à minha volta e também falar para elas: levante e anda, porque existe um Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.